A paz de Jesus, irmãos. A barba já foi maior, viu? Está parada. É um prazer imensurável poder estar com vocês hoje aqui, para juntos cultuarmos, adorarmos e bendizermos ao Senhor. É um prazer também enorme rever aqui meu amigo pastor Jarmuth. Somos amigos desde adolescentes. Pastora Débora também. Obrigado pelo carinho de vocês e também pela recepção de todos os obreiros. Muito obrigado a todos. Muito bem. Como ele falou que a minha barba é abraâmica, vamos falar de Abraão, então. Abra sua Bíblia no primeiro livro, o livro do Gênesis, capítulo 24, versículo 1. Gênesis, capítulo 24, verso de número 1. Nos diz assim um texto, Gênesis 24, 1. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. Irmãos, quem foi Abraão? Abraão foi o primeiro hebreu, o primeiro dos patriarcas. Ele viveu em um período, aproximadamente 1800 antes de Cristo. A Bíblia o classifica como o pai da fé, o amigo de Deus. E ele consta na galeria dos heróis da fé, de Hebreus capítulo 11. E a Bíblia vai nos dizer como aconteceu esse encontro entre Deus e Abraão. Deus marcou esse encontro no capítulo 12 do livro do Gênesis. Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, eu tenho uma proposta para você. Eu vou lançar um desafio. E a proposta foi: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da terra em que você habita, para a terra que eu te mostrarei. Eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou engrandecer o teu nome. Você será uma bênção. Abraão aceita a proposta. Mas parece-nos que, às vezes, Deus tem senso de humor. E você há de concordar comigo. Deus chama um camarada e diz que ele vai ser pai de povos, pai de multidões. Mas a mulher que Deus deu a ele, ela é estéril. A Bíblia diz que havia cessado o costume das mulheres, ou seja, o ciclo menstrual de Sara havia sido interrompido. Sara não podia ser mais mãe. Mas todo mundo só fala que Sara não podia ser mãe, não é isso? A gente sempre escuta essa conversa. Mas Romanos capítulo 4, o apóstolo Paulo falando de Abraão e Sara, Paulo vai dizer que ambos, os dois, já estavam com os membros amortecidos. E o interessante aqui, você sabe que o idioma do Novo Testamento é o grego. E quando Paulo diz amortecidos, essa palavra no grego é necrosis, que dá origem à palavra que você conhece no português como necrotério. Então, quando Paulo usa necrosis, Paulo está dizendo que Abraão está literalmente morto, mortinho da Silva. Abraão já estado de putrefação, já não podia ser mais pai. Mas você não pode querer encontrar lógica em Deus, porque milagre acontece, milagre não se explica. E nós servimos a um Deus que trabalha na contramão da lógica. Quanto mais complexo for, quanto maior for a complexidade, a dificuldade, maior será o teu milagre. Abraão agora, ele parte.
E eu fico tentando, irmãos, conjecturando aqui nas minhas elucubrações mentais, Abraão chegando para Sara e falando assim: Sara, nós vamos sair daqui, dessa terra, vamos para um outro lugar. Mas para onde? Eu não sei. Porque Hebreus 11:8 diz que Abraão partiu sem saber para onde ia. Porque Deus falou com ele: você vai para a terra que eu te mostrarei. Ah, tu não sabe? Não. E quem te falou? Foi o Deus que me apareceu. Ah, mas como é que ele é? Os deuses cananeus, os deuses da Mesopotâmia, eles possuíam imagem, como Baal, Azerá, Astarote. Como é que ele é? Como é o formato dele? Eu também não sei, ele só me apareceu. É coisa de doido, né, irmão? E você acha que ele é o pai da fé, por quê? Porque ele creu naquela palavra. Ele creu na voz que ele ouviu. Agora, Abraão parte em uma grande caravana. E para ele fugir dos perigos do deserto, ele vai pelo caminho do crescente fértil, que é o caminho do rio Eufrates. Ele começa a sua peregrinação com aquela grande caravana, e agora ele chega em Siquém. E a Bíblia diz que Deus aparece para Abraão e diz para ele: está vendo toda essa terra aí? Eu vou dar a tua descendência após ti. E aí Abraão edifica um altar ao Deus que lhe aparecera em Siquém. Agora, no versículo 8 do capítulo 12, Abraão chega em Betel. E em Betel ele edifica um outro altar ao Senhor. Talvez você não esteja muito familiarizado com o linguajar bíblico, e você esteja dizendo assim, ou pensando: pastor, esses nomes aí, crescente fértil, Arã, Betel, Siquém, isso é onde, pastor? Em Rondônia, em Roraima? Onde é esse negócio? Você nunca mais vai esquecer. Se Abraão fizesse essa viagem, essa peregrinação nos dias de hoje, seria assim a viagem. Ele partiria da Turquia, que outrora era Arã, ele sairia da Turquia, passaria pela Síria, passaria pelo Líbano e entraria em Israel, pelo sul do Líbano, ou seja, pelo norte de Israel, que outrora era Canaã. Até aqui está tudo bem? Você nunca mais vai esquecer isso. Agora, ainda no capítulo 12, a Bíblia diz que vem um período de grande fome sobre a terra. Entenda a fome como crise, escassez, problema, dificuldade. Por quê, pastor? Porque a fome foi produzida pela falta de água. Logo, os animais pereceriam por falta de pasto. Depois morreriam as pessoas. Houve um período de grande crise. E aí deixa eu te falar uma coisa aqui muito interessante. Em nenhum momento a Bíblia relata que quando Abraão vivia entre os pagãos, lá em Ur dos Caldeus ou em Harã, a Bíblia não relata que Abraão tenha passado privações, necessidades ou escassez. Mas agora ele está em Betel. Betel significa casa de Deus. Betel significa casa de Deus. E em Betel ele edifica um altar. Altar nos fala da presença de Deus. Então agora ele está na casa de Deus, na presença de Deus, passando por crise, escassez e necessidades. Bem-vindo ao mundo de Deus. Pastor, como é que é isso? Em João capítulo 13, versículo 7, Jesus diz para Pedro: aquilo que eu faço hoje, Pedrão, você não pode entender, mas entenderá depois. Confiar é permitir que Deus explique depois. Do deserto ninguém sai reprovado. Ou você sai aprovado, ou você continua lá. Deus agora está provando Abraão.
um período de fome, um período de escassez. Mas escute o que eu vou te falar, preste atenção nisso, queridão. Isso aqui acontece no capítulo 12, mas o capítulo 13 diz: e ia Abraão muito rico em ouro, prata e gado. Eu vou repetir, o capítulo 12, fome, escassez, privações. O capítulo 13 diz: e ia Abraão muito rico em ouro, prata e gado. Mais uma vez, capítulo 12, escassez, fome, problema, adversidade. Capítulo 13, e ia Abraão muito rico em ouro, prata e gado. Aonde você está querendo chegar, pastor? Daqui a pouquinho você sai do capítulo 12 e você vai entrar no capítulo 13. Isso aí é transitório, isso aí é momentâneo. Irmãos, entenda uma coisa: a tua vida não depende da próxima medida econômica do governo, a tua vida não depende do Global Bonds, a tua vida não depende dos títulos da dívida externa do Brasil, a tua vida não depende se o dólar subiu ou se o dólar caiu. Não, a tua vida não depende disso. A tua vida depende de Deus. A tua vida está nas mãos de Deus. Foi Ele quem te chamou de Arã, foi Ele quem te fez promessas. Ele está contigo nesta caminhada e Ele vai chegar contigo até o fim. Creia nisso. Agora no capítulo 14 nós vemos o segredo da prosperidade de Abraão. Ele se encontra com Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e ele entrega a Melquisedeque o dízimo de alguma coisa. É isso que a Bíblia diz? Ele entrega a Melquisedeque o dízimo de tudo. Diga, dízimo de tudo. Abraão era fiel em... É por isso que o capítulo 24, versículo 1 diz que Deus abençoara Abraão em... Seja fiel em tudo, porque Deus vai te abençoar em tudo. Agora no capítulo 15, Deus faz uma aliança com Abraão. Abraão estava meio chororô: olha, eu não posso ser pai. Quem vai herdar toda a minha fazenda, a minha herança, a minha riqueza é Eliezer, o meu servo mais velho. Aí Deus olha para Abraão e diz: Abraão, vamos fazer uma aliança aqui. Vamos fazer uma aliança. A gente prepara os animais. E como é que funcionava uma aliança? Um pacto. O animal, ele era extirpado, cortado ao meio, e os ofertantes estavam de frente para o outro, e o animal entre eles. E quando o animal era cortado ao meio, as vísceras, o sangue saía, e o ofertante daqui passava para o lado de lá, no meio do animal. E o de lá passava para o lado de cá. Então, os poucos que o pastor Jarmute está do lado de lá. E ambos passamos no meio do animal. O pacto está feito, a aliança está feita. O que significa que se eu quebrar a minha aliança com o pastor Jarmute, ele tem o direito de fazer comigo o que foi feito com esse animal. E se ele quebrar a aliança dele comigo, eu tenho o direito de fazer com ele o que foi feito com este animal. Sabe que a Bíblia diz que quando os animais estão ali sacrificados, todo o altar, tudo preparado, Abraão pega no sono, um profundo sono. E quando Abraão dorme, Deus vem na coluna de fogo. Eu gosto disso, acho interessante. Ele vem no fogo e ele passa entre os animais, ele passa entre o sacrifício e desaparece. Quando Deus passa, Abraão acorda. Deus já tinha passado. Por quê? É como se Deus estivesse dizendo para Abraão: Abraão, presta atenção, se você passar, lá na frente você vai quebrar o pacto, lá na frente você vai mentir, lá na frente você vai errar, lá na frente você vai falhar. Você é homem, eu conheço teu coração, eu sei quem é você. Deixa que eu passo, porque porque aquilo que eu prometo, eu cumpro. Eu sou Deus de aliança. Pastor Alfredo, onde o senhor está querendo chegar? Deus fez uma aliança contigo. Ele fez um pacto
contigo. Pastor, e aonde foi este sangue? Lá na cruz do Calvário, não com sangue de bode, de ovelhas, mas esse pacto foi feito com o sangue do seu próprio Filho. Descansa o teu coração, porque você pode errar, você pode ser infiel, mas Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Assim foi com Davi, a casa dele cheia de problema, a casa do Davi arrebentada, Davi passando por dificuldades, mas ele diz para Deus: ainda que a minha casa não seja tal para contigo, contudo tu fizeste comigo uma aliança, tu tens uma aliança comigo. Ei, querido, a qualquer momento esse quadro vai mudar, a qualquer hora essa nuvem negra vai embora, a qualquer hora esta porta vai se abrir, a qualquer momento o céu vai rasgar em direção ao teu favor, e vai descer um decreto sobre a tua casa, porque Ele tem uma aliança contigo, e nada e nem ninguém pode quebrar esta aliança. Agora no capítulo 21 se cumpre o que Deus prometeu a Abraão e a Sara. Agora, irmãos, no capítulo 21, Sara começa a ficar com vontade de comer barro, comer jaca. Ela começa a ter desejo. A barriga de Sara começa a crescer. E Abraão é pai com 100 anos de idade. Ainda há esperança, viu, querido? Ainda há esperança. Porque Deus é fiel. Agora o capítulo 24, versículo 1 que nós lemos, diz que Deus havia abençoado Abraão em tudo. Todas as áreas, financeira, material. Abraão possuía bens, propriedades. Agora o filho dele, que ele tanto desejou, que ele mais queria, estava lá, nasceu. Tudo ia muito bem com Abraão. Deus havia abençoado Abraão em tudo. Mas agora chegou o dia da notícia ruim. Você sabia que a vida não é um morango? A vida não é um mar de rosa, como talvez te ensinaram. Não, pastor, é só vitória. Não, não é só vitória. A vida também é feita de perdas. Não é só alegria, não, tem muita alegria. Muita, muita, muita. Mas também tem momentos de tristeza. Pastor, mas e a minha fé? Tem pessoas que pensam que a fé, ela existe para tornar as coisas mais fáceis. Não. A fé não torna as coisas mais fáceis, a fé torna as coisas possíveis. Jesus nunca disse que seria fácil, mas Ele prometeu que valeria a pena. Eu não sei o que você está vivendo, mas aguenta aí. Jesus vai fazer valer a pena. E qual foi a notícia? Sara, tua querida esposa, aquela que tu tanto ama, tua companheira de tantos anos, a amada, Sara faleceu. E a única mulher que a Bíblia fala a idade. Sara morreu com 127 anos. Abraão vai até Kiriat Arba, que é Hebron. Ele entra na tenda de Sara e ele lamenta e ele chora. Lamenta e chora muito. Quem ama, lamenta, né, irmãos? Quem ama, verdadeiramente chora. Agora, depois de ter chorado e ter lamentado, Abraão precisava sepultar Sara. E ele está entre os filhos de Et, os hititas. Ele chega diante de um homem chamado Efron e diz: olha, eu preciso sepultar o meu morto. Você tem essa propriedade, essa caverna? Nós estivemos lá, pastor Jarmuth esteve lá comigo, que é o campo de Macpela, em Hebron, onde estão sepultados os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E é a primeira possessão de Abraão em Canaã, é Macpela. E agora ele sepulta Sara. E o que vem depois disso, pastor? A dor da saudade. A saudade só é bonita, gente, nos livros de poesia. No peito ela dói, dói muito. Pablo Neruda diz que
a saudade e a solidão acompanhada. E eu vou te provar, redobre a sua atenção, eu vou te provar o que eu estou te falando. Por cerca de 3 anos, Abraão e Isaque, eles amargam a dor da saudade. O capítulo 24, versículo 67 do Gênesis diz que Isaque conheceu Rebeca e a amou, e a levou para a tenda de sua mãe Sara, e a tomou por mulher. E só assim, diz o texto, Deus consolara o coração de Isaque por causa da morte de sua mãe Sara. Abraão agora cumpre todo o luto. Você sabe o que é o luto? Luto é o tempo que a nossa mente tem para processar e aceitar a realidade da perda. Abraão tinha 2 alternativas. Ele poderia entrar na sua tenda e pensar: quer saber de uma coisa? Para mim chega, eu já vivi o suficiente, tive tudo que eu quis, minha mulher já morreu, quer saber de uma coisa? A vida para mim perdeu sentido. Você já teve alguma perda que você parou para pensar assim: para mim agora a vida perdeu sentido? Abraão, ele poderia ficar dentro daquela tenda remoendo o passado, e isso traria a Abraão uma paralisia emocional. Porque se excesso de futuro e ansiedade, excesso de passado é depressão. Tem pessoas que estão hoje aqui, e o Espírito Santo revela que você está preso ou presa a um passado que não pode voltar mais. Abraão tem uma ideia extraordinária. Eu não sei se consciente ou inconsciente, pastor Jarmuth, mas Abraão, o que ele faz para se livrar das amarras da depressão? Abraão agora, ele começa a fazer arranjos para o futuro. Abraão começa a trazer direção e propósito para a sua vida. Abraão começa a trazer destino e razão para a sua vida. Ele cumpre todo o luto, ele vivencia a dor da saudade. Mas a Bíblia diz que no capítulo 25, ele se casa com uma mulher chamada Quetura e tem 6 filhos com ela. Sabe por quê? Porque a vida precisa e deve continuar. Me perdoe, não fique escandalizado comigo não, com o que eu vou te dizer. Viúvo é quem morreu. Abraão está vivo, e se está vivo, tem propósito. Abraão projeta para o futuro. Abraão começa a sonhar. Abraão volta a ser pai. Abraão casa de novo. Abraão casa o seu filho Isaque. Ei, eu tenho uma palavra queimando na minha boca para liberar sobre a sua vida aqui hoje. Quem sabe você entrou aqui pensando nas suas perdas, remoendo um passado que não pode voltar mais, e você está dizendo: para mim a vida perdeu o sentido, para mim a vida perdeu o propósito, para mim chega. Deus manda te dizer: não, 1000 vezes não. Eu te amo, eu vou te levantar do pó e da cinza. Nesta noite Ele vai te dar direção e propósito, e você vai voltar a sonhar, você vai voltar a projetar, porque Deus tem o melhor para você. Primeiro de novembro de 1755, preste atenção, um terremoto que devastou Lisboa, Portugal. O rei Dom José reúne seus conselheiros, porque ele precisava tomar medidas emergenciais. E reza a lenda que Marquês de Pombal deu 3 conselhos ao rei, que ele acatou imediatamente. E os conselhos foram: primeiro, precisamos sepultar os mortos, porque em uma Europa pós-medieval, milhares de corpos montuando-se sobre si trariam o quê? Mais doenças. Então a gente precisa sepultar primeiro os mortos. E quando eu li isso, pastor Jarmuth,
O que veio ao meu espírito quando Deus me dava essa mensagem, eu preparava essa mensagem, é que sepultar os mortos é aceitar o fato e a realidade da vida, que existem coisas que se foram e não vão voltar mais. Sepultar os mortos e aceitar a realidade da vida, que por mais que eu queira, você queira, tem coisas que se foram e não vão voltar mais. Querida, com todo o respeito devido, mas esse camarada que saiu de casa 15 anos atrás, ele está no 8º casamento, no 15º filho, ele não vai voltar mais. Você é tão bonita, você é tão jovem, você é tão inteligente. Se arruma, se produza, volta a viver. Deus tem o melhor para a sua vida. A sua vida vai sair do capítulo 23 e vai passar pelo 24, entrar no 25, aonde Abraão voltou a viver, voltou a ser feliz. Ei, você vai voltar a ser feliz. O trem vai voltar para os trilhos. Tem um tempo novo de Deus te esperando. É o que está no meu coração para liberar sobre a sua vida aqui. Tem um tempo novo de Deus te esperando, mas você precisa aceitar a realidade da vida e o fato que tem coisas que por mais que você queira, não vão voltar mais. Ah, pastor, eu tinha um carro. Vamos falar do carro mais caro aqui, né? Eu tinha um Rolls-Royce Bolt Tail, 130 milhões de reais. Mas não tem mais. Dá glória a Jesus pelo Uno, dá glória a Jesus pela bicicleta, dá glória a Jesus. Ah, pastor, eu morava numa cobertura extraordinária, 5 quartos, mas não mora mais. E você precisa entender isso. Ah, pastor, eu trabalhava na multinacional, mas não trabalha mais. Você precisa entender isso. Ah, pastor, mas o meu ente querido, por que Jesus não ressuscitou? Ele poderia ressuscitar no máximo ali no velório. Já passou quantos anos? Não vai ressuscitar mais. Pastor, mas Deus não é Deus dos impossíveis. É, mas Ele não é Deus dos absurdos. É isso que você precisa entender. Qual foi o segundo conselho? Depois de sepultar os mortos, cuidar dos vivos. Muitos ficaram órfãos de pai, de mãe. Muitas mulheres ficaram viúvas. Homens que perderam filhos, esposa. Cuidar dos vivos. Sabe o que é cuidar dos vivos? É depois que o terremoto passa assim na nossa vida, a gente olha em volta e vê o que sobrou. É hora de ajuntar os cacos e viver daquilo que sobrou. Como diz o filósofo Aristóteles, a Platão, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, porque a vida precisa e vai continuar. Pastor, você não sabe o que aconteceu comigo, você não sabe as minhas perdas, mas de uma coisa eu sei, que eu vou falar aqui que vai te arrancar dessa cadeira. Quantas pessoas que eu sei que você conhece, eu sei que você conhecia, que tinha muito mais saúde do que eu e você, gente que vendia saúde, gente que você olhava e dizia, você é um atleta, vai viver 100 anos, e já morreu, já foram para a terra do pé junto, não estão mais aqui. E eu sei, não adianta mentir que Jeová já me revelou. Você está aqui, né, irmã, irmão, com a bolsinha, com a necessaire, e aí dentro está o remédiozinho para a pressão. Pastor, a pressão sobe, eu tenho que tomar o remédio. Irmã, deu glória a Deus ali, né? Não, pastor, o meu é do colesterol. Não, pastor, o meu é da labirintite. Se eu levantar rápido assim, eu fico tonto. Eu sei, é verdade, mas Deus tem te preservado vivo. Deus tem te preservado viva. E se está vivo, tem propósito. Se Abraão está vivo,
vivo tem propósito. Se está viva é porque tem propósito. A vida é o maior dom de Deus. Seja grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. A gratidão atrai o favor de Deus. Você pode ter tido perdas, como dizia mamãe, vão-se os anéis e ficam-se os dedos, mas você está vivo. Bênção, Jesus te dá outra. Carro, você tem outros, até melhor do que esse que você perdeu. Casa, Jesus te dá. Ele é bom, irmão, Ele está mesmo. Você está na campanha, Ele é fiel para cumprir. Mas de uma coisa eu sei: nesse inverno do Paraná, você não vai sair daqui para dormir debaixo de uma ponte. Tem um teto para te cobrir. Ei, querido, quando você chegar em casa, tem pão no prato para você comer. Ei, querido, tem roupa para te aquecer. Onde você quer chegar, pastor? Dá glória a Deus e agradeça a Deus porque você está vivo. Deus vai te abençoar com isso aí que sobrou. É isso, pastor? É isso. Pastor, mas é pouco. Hoje Ele vai ser glorificado nesse pouco e vai se tornar muito. Não, você não entendeu. Isso que é pouco hoje, Ele vai abençoar e vai se tornar muito. Vai encher os teus celeiros. Seja fiel, seja grato a Deus com o teu trabalho, com a tua dedicação e com a bênção de Deus. Não tem como dar errado. Aleluia. A vida precisa continuar. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 3,13: uma coisa faço. Quem faz? Deus. Uma coisa faço e me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão diante de mim. Então Paulo está dizendo que a condição para que eu prossiga para as coisas que estão diante de mim é eu romper com o passado que não pode voltar mais. Vamos desespiritualizar as coisas aqui? Vamos lá. Paulo, quando escreve isso, ele está querendo dizer o seguinte: que tem coisas que quando ele pensa, quando a mente dele volta ao passado, coisas que ele viveu, essas coisas querem amarrar a Paulo, prender a Paulo, para que ele não avance para as coisas que estão diante dele. Eu não sei o que era, se foram os traumas, até mesmo o status social que eu acabei de falar aqui. Paulo era de família rica, irmãos. Ter uma cidadania romana naquela época custava uma fortuna, né, mestre, pastor Jarmuth? Ele era fariseu, tinha uma cadeira no sinédrio, respeitado, pessoas lhe serviam. Um homem extremamente inteligente, e ele abandonou tudo aquilo. As perdas que Paulo teve, eu não sei o que é, mas Paulo, quando ele olhava para o passado, haviam coisas que queriam prendê-lo, para que ele não avançasse. E Paulo diz o seguinte: quer saber de uma coisa? Uma coisa eu faço. Eu decidi romper com o passado, esquecer com aquilo que para trás ficou, e eu prossigo para as coisas que estão diante de mim. Você vai romper com o passado hoje e vai prosseguir para as coisas que estão diante de você. O que está diante de mim, pastor? Eu digo: namoro, noivado, casamento, filhos, oportunidades, visto, viagem. Você não está recebendo não, pelo amor de Deus. Vai pegando aí, dá glória a Jesus. Existem oportunidades de Deus te esperando lá na frente. Tem coisa boa vindo por aí. Está pertinho, está chegando. Ei, querido, você acha coincidência? Nós estamos no meio do ano. Essa noite é noite profética. Eu venho com a palavra revelada para te trazer aqui. O segundo semestre, Deus vai te surpreender. Vai surpreender esta igreja. O melhor ainda está por vir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu já vou concluir. Romper com o passado. Eu vou falar duas coisas aqui, eu vou terminar. Sabe que eu me lembro, irmãos, de José.
Vocês conhecem bem a história de José. José foi vendido pelos seus irmãos. A intenção era matar, tá? Mas Rubem, o irmão mais velho, não deixa. Venderam José como escravo, ele sofre o pão que o diabo amassou. E lá na frente, José agora é governador do Egito, Zafenate-Paneia, abaixo de Faraó, ele era o cara. Período de fome sobre toda a terra. E aí agora os irmãos de José vão no Egito comprar comida, porque só tinha comida no Egito, e quem dominava todo o trigo, quem controlava era José. A Bíblia diz que quando os irmãos de José chegam, José os conhece imediatamente. Porém, eles não conhecem a José. Porque quem apanha nunca esquece, né, irmão? Nunca esquece. E aí José prova os irmãos, você conhece a história? Só que chega uma hora que José não aguenta mais. Né? José, eu mato ou não mato? Vamos ver, vamos provar eles aqui. Vamos ver se eles mudaram. O capítulo 45 diz que José está em um ambiente com os irmãos. José manda todos saírem. Servos, servas, empregados, todos. Fiquem só eles. E os camaradas já tremendo de medo. E José diz assim: eu sou José, vosso irmão. Escute, preste atenção, porque isso vai acontecer hoje na sua vida. José dá um grito. O choro é tão alto que diz a Bíblia que toda a casa de Faraó ouviu o choro de José. Eu te faço uma pergunta: onde é que estava aquele choro? Guardado por 20 longos anos. Reprimido dentro dele. Tem algo que está aí reprimido no teu coração que vai sair agora em nome de Jesus. Pastor, mas o terceiro conselho é justamente isso. O terceiro conselho foi: fechem as portas, porque piratas e corsários poderiam entrar em Lisboa e a cidade esguarnecida, saquear a cidade. Fechar os portos é guardar os nossos corações de sentimentos como sede de vingança, amargura, ódio, sentimentos perniciosos que querem tomar conta da nossa alma, do nosso coração e nos destruir emocionalmente. Fecha os portos do teu coração para esses sentimentos. Quando José chora, ele lava a alma dele. E depois que ele chora, sabe o que ele faz? Ele decide perdoar. Ele diz para os irmãos assim: vocês bem tentaram mal contra mim, mas o Senhor tornou o mal em bem, como vocês podem ver no dia de hoje. José liberou o perdão. Mas não só isso, José não só libera o perdão, ele faz uma coisa extraordinária. Ele não só perdoa, ele retira a culpa dos irmãos. Ele diz: não foram vocês que me enviaram para cá, foi Deus que me enviou para cá, para a preservação vossa. José perdoa e retira a culpa de sobre eles. Quando você perdoa, você zera o teu caixa emocional, você está aliviado. Quando você não perdoa, é como se você tomasse veneno esperando que a outra pessoa fosse morrer. Quem vai morrer é você por amargura, querido. Escute isso aqui, eu já vou concluir. Pastor, é difícil. Quem disse que é fácil? Mas existem muitas coisas, escute isso, porque eu sou profeta de Deus para a sua vida hoje aqui. Tem muita coisa retida no mundo espiritual te esperando, muita bênção, porque você ainda não liberou perdão. E isso está no campo da decisão da tua vontade. É você que decide. Pastor, mas é difícil. Eu sei, mas o Espírito Santo hoje aqui vai te ajudar. O Espírito Santo vai te dar graça. O Espírito Santo vai abençoar. E o Espírito Santo vai fazer uma obra profunda no teu coração. E aqui eu termino. Abraão agora no capítulo 24. Eu falei para vocês que ele projeta para o futuro. Ele faz arranjos para o futuro. Ele precisava casar o filho dele. Ele chama Eliezer, o seu servo, e diz: olha, você precisa buscar esposa para o meu filho. Não pode ser daqui, de Canaã. Tem que ser lá da Mesopotâmia. Tem que ter o meu sangue. Porque não adianta casar, tem que casar certo. E a mulher que vai casar com meu filho tem que vir para cá. Porque a mulher certa é aquela que vai entender o que Deus tem para a tua vida e aonde é. E aí, o Eliezer diz assim, e eu termino aqui: e se ela não quiser vir? Abraão diz assim: descansa o teu coração. Mas se ela não quiser vir, descansa o teu coração. Por quê?
porque o projeto é para minha família. E o anjo do Deus a qual eu sirvo, versículo 7, o anjo do Deus a qual eu sirvo, ele vai na tua frente.